Boa tarde! Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Obrigado a você, ouvinte querido, que toda semana está aqui conosco, nos prestigiando, aprendendo e nos seguindo aí com os nossos temas. Esse programa, o programa Livremente com a doutora Rose Cabral, ele tem um propósito, né? E tem uma missão de semanalmente trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa traz para você uma percepção do que é um processo terapêutico. Por isso que toda semana a gente traz aqui profissionais de primeira linha para falar a respeito da sua saúde mental, emocional, trazendo aqui orientações, dicas, percepções daquilo que você pode melhorar e daquilo que você pode alcançar dentro dos seus propósitos e objetivos, derrubando aí crenças, derrubando aí limitações, se conhecendo e compreendendo um pouquinho mais da pessoa valorosa e incrível que você é. E hoje nós convidamos um constelador familiar. Nós vamos conversar com Diogo Hudson, que é terapeuta, empresário e palestrante, além de advogado e bacharel em marketing. Boa tarde, Diogo. Seja bem-vindo. Olá, obrigado aí pelo convite, estamos juntos aí, estou aqui à sua disposição para dar o meu melhor. Ok. Já então o Diogo faz parte agora, queridos, do time de primeira que está aqui colaborando com o programa Livremente. Esse programa que é campeão de audiência nessa rádio. Graças a você, ouvinte querido. Bom, o Diogo Hudson, ele é constelador e vai conversar um pouquinho conosco dentro de um conceito muito interessante do Bert Helling, mas eu queria que ele falasse conosco um pouquinho. Diogo, o que é constelação? Muitas pessoas não conseguem compreender como é a constelação familiar. Quando se fala de uma terapia sistêmica, uma terapia familiar sistêmica, esse nome sistêmico, o que tem a ver isso? Explica para gente. Vamos lá, primeiro eu vou começar explicando o que é constelação. Na verdade, o nome constelação familiar não tem nada a ver com zodíaco, nem nada a ver com misticismo. Na verdade, foi uma má tradução que aconteceu para o português, porque o nome vem do alemão e a tradução correta deveria ser posicionamento familiar. Então, quando a gente entende o que é um posicionamento familiar, a gente já começa a entender um pouco da técnica. O posicionamento familiar é o seu papel diante de um grupo, seja um grupo profissional, seja um grupo familiar. Então, por exemplo, quando uma esposa está num casamento desgastado e começa a tratar o marido como se fosse filho, ela não está ocupando o papel de esposa que ela deveria ocupar. Ela está ocupando um papel de mãe que não é dela. Então, a técnica da constelação familiar vai fazer um reposicionamento daquela pessoa na função que ela deve ocupar. Então, basicamente, a estrutura do nome constelação deveria ser posicionamento familiar. E quando a gente fala sobre sistêmico, é que a gente deve olhar para o ser humano no momento de uma abordagem ali com o cliente, a gente deve olhar para aquele ser humano que é o cliente, não apenas na perspectiva do que ele está falando, mas em diversos aspectos sistêmicos que aquele ser humano está inserido. E quais são esses aspectos? São 4 aspectos. O primeiro aspecto é o eu individual, que tem a ver com os pensamentos, que tem a ver com os comportamentos. O segundo tem a ver com as emoções. O terceiro tem a ver com a cultura que aquela pessoa foi criada. Então, se aquela pessoa é criada numa
numa família espírita, ela tem uma cultura, se ela foi criada numa família evangélica, ela tem outra cultura, se ela foi criada num país árabe, ela tem uma cultura, se ela foi criada no Ocidente, ela tem outra cultura, e por último, o meio ambiente e o ambiente familiar. Então, são os pensamentos e comportamentos, as emoções, a cultura e o meio ambiente e o ambiente familiar. Quando a gente fica apenas prestando atenção no que a pessoa fala, a gente não desperta essa visão sistêmica. Então, de uma forma muito simples, eu posso dar um exemplo. Uma pessoa, às vezes, é muito grossa. Por exemplo, às vezes você está no metrô ou no ônibus e alguém chega e não cede o lugar para um idoso. E aquela pessoa retruca. Ah, eu tenho mais é que sentar que eu estou cansado. Se a gente só escuta aquilo que a pessoa falou e aquele gesto naquele momento, a gente não está tendo uma visão sistêmica. Mas se a gente olha para a história daquela pessoa, para a vida daquela pessoa e as causas que levaram a pessoa àquela consequência, a gente passa a ter uma visão sistêmica. Olha que interessante. E foi muito bom você tocar nesse ponto da constelação, porque muitas pessoas confundem a constelação com uma coisa mística. Porque pensa que é uma constelação, a constelação dos astros. Então, leva isso para um outro plano. Então, esse termo ele gera realmente um pouco de resistência às vezes. E muita gente não compreende a constelação como um processo terapêutico. E muitas vezes vai realmente confundir. Então, a tua explicação aí ela é perfeita. Agora, Diogo, dentro da constelação, que vai tratar desse posicionamento de cada indivíduo dentro, então, desse sistema, cada um, então, vai ter um papel dentro do sistema. Quando ocorrem os conflitos familiares, é somente em decorrência da falta de posicionamento correto do indivíduo dentro do sistema? Não. Existem 3 leis que são as leis principais de um sistema, seja ele um sistema organizacional, que pode ser uma empresa, uma área pública, uma instituição pública, pode ser uma família. Um sistema é tudo, né? Tudo é um sistema. Então, existem 3 regras básicas que fazem parte de qualquer sistema. Lembrando que essas regras, o tempo inteiro, elas são equilibradas ou elas são burladas, porque todo sistema se organiza e se desorganiza para poder evoluir, né? Então, quais são essas regras? A primeira regra é o pertencimento. Todos pertencem a um grupo, todos. Então, a gente costuma excluir. Ah, aquele tio da família, ele é muito chato, ou ele é isso, ou é aquilo. A família exclui aquele que é chato, ou exclui aquele que é diferente. Então, a gente costuma excluir os diferentes e excluir aqueles que são avessos à nossa forma de pensar. Então, a primeira regra é que todos devem pertencer, não importa quem seja e não importa o que a pessoa cometeu. Desde uma questão corriqueira até mesmo uma questão, às vezes, que envolve toda uma geração, como o caso de um abuso, um estupro, um assassinato, todos devem pertencer. O que eu estou falando aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas o que eu estou falando aqui é o caminho e o princípio da evolução. E a primeira regra é pertencimento. Quando a gente inclui, o grupo se fortalece, o indivíduo se fortalece. Quando a gente exclui, o grupo enfraquece e o indivíduo enfraquece. Então, a primeira regra é o pertencimento. A segunda regra é o dar e o receber. Então, muitos conflitos acontecem por excluir, quando o pai, por exemplo, não aceita que o filho tem um relacionamento homoafetivo e expulsa o filho de casa. Quando, por exemplo, não existe ali um perdão de uma traição e aquela esposa simplesmente se fecha para poder deixar o pai visitar o filho. Isso é uma exclusão.
Então, os conflitos vão acontecer por exclusão através da falta de pertencimento. Porém, a segunda regra é o dar e o receber, que é a regra da cooperação. Então, o que é dar e receber? É aquilo que a gente espera do outro. Toda vez que a gente cria expectativa no outro, o outro às vezes não pode dar aquilo que a gente espera. E quando isso acontece, existe uma frustração. Então, cada um pode dar aquilo que pode, cada um pode receber aquilo que o outro pode dar, não aquilo que a gente quer. Então, olha só que interessante. Todos nós esperamos na vida receber, seja de uma empresa que a gente trabalhe, seja de um relacionamento afetivo, mas aquela empresa só pode nos dar o que ela pode dar, e não o que a gente espera que ela dê. Da mesma forma, numa relação afetiva, cada um pode dar aquilo que pode dar e não aquilo que a gente quer receber. Só que isso se agrava mais ainda no caso do pai e da mãe, porque os pais, quando tiveram aquele filho ou aquela filha, eles tinham circunstâncias ao redor, que não necessariamente tinha a ver com aquela criança. No entanto, quando a criança às vezes é dada para um tio criar, ou aquele pai às vezes vai para o trabalho e não fica em casa, e aquela criança se sente só, às vezes aquela criança, uma coisa que é muito comum, ela pode interpretar que aquele pai não deu o que ela queria receber. Então ela fica uma vida inteira cobrando o pai. Às vezes aquela mãe que falou, eu não posso criar, a tia pode criar, eu volto aqui final de semana, eu moro longe, ela fica cobrando a vida inteira daquela mãe. Então, o dar e o receber, ele fica muito desequilibrado quando a nossa expectativa é maior do que o outro pode dar. Então, essa é a segunda forma de conflito. A primeira é o pertencimento, a segunda é a cooperação, o dar e o receber. E aí vem a terceira, que é a ordem, que é o que eu expliquei anteriormente, que são os papéis. Então, os avós vêm antes dos pais, os pais vêm antes dos netos, existe uma ordem. O que a gente vê na sociedade é o neto querendo brigar com o avô, querendo brigar com a avó, é o filho querendo gritar com o pai, isso sai da ordem. Da mesma forma, a constelação familiar, ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho. E aí a gente consegue observar aquele funcionário que estava 2 anos desempregado, que acabou de ter uma oportunidade, e aquele funcionário chega e fala assim, meu chefe é muito burro. E o chefe dele simplesmente é o dono da empresa que criou a empresa há 20 anos e ele está chamando o chefe de burro. Então isso está fora da ordem. Então, para a gente encontrar equilíbrio na nossa vida, a gente tem que incluir os excluídos através do pertencimento, a gente tem que equilibrar esse dar e o receber, e a gente tem que se colocar no papel onde a gente é mais útil e no nosso lugar, dentro da nossa família e dentro da vida profissional. Perfeito. Então, os excluídos, nós podemos considerar como aquelas pessoas que dão decepção à família. A mãe solteira, a gravidez fora de hora, um filho que, sei lá, foi virar um traficante ou um bandido, um membro da família que se torna um viciado e acaba gerando uma série de problemas, acaba também adoecendo, né, essa família, porque aqueles membros não sabem como lidar com aquilo, muitas vezes na intenção de amar, em vez de tolir ou castrar ou disciplinar, acaba sendo conivente também com algumas coisas. No caso da família, então, que ela acha que acolhe, mas ela, no fundo, está sendo conivente. Por exemplo, uma pessoa, um dependente químico. Um dependente químico, a família deve ter aquela postura de permitir, por exemplo, que ele arque com as consequências dos atos dele. E muitas vezes a família, para preservar, vai lá, paga uma dívida na boca de fumo, a família faz vista grossa e permite que ele faça o consumo. Para ele não roubar, a família vai sustentar aquele vício ou vai dar um dinheiro para ele não roubar ninguém. Então a família vai arcar com a despesa e manter aquele vício. Nesse exemplo específico, isso seria um exemplo de acolhimento, Hudson? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente não está naquela família para sentir a dor daquela mãe, sentir a dor daquele pai.
Então, a gente nunca vai falar que é certo ou que é errado pagar a dívida na boca de fumo, porque só aquela mãe sabe o quanto que ela está sentindo aquela dor. Mas quando a gente fala de vício, a gente tem que primeiro entender dentro desses três princípios onde que o vício se encaixa. O vício, ele é uma consequência de uma relação. Então, geralmente, quando você tem uma questão ligada a drogas, geralmente tem uma ausência ali. Ou às vezes é a ausência do pai, ou às vezes é a ausência da mãe. Geralmente, não é sempre. Porque isso, a droga, ela pode ter um cunho biológico, né? Tem pessoas que têm muito mais predisposição a determinadas químicas, mas geralmente, antes da química vem o comportamento. E o comportamento, ele vem depois da emoção. Então, geralmente, a droga, ela vem para complementar alguma falta. E essa falta pode ser uma ausência de pai, pode ser uma ausência de mãe. E aí vem uma coisa interessante, complementando o que você falou assim, são as decepções. Essas decepções, elas podem ser interpretadas de inúmeras formas. A gente pode ter uma visão externa, que é a visão que você trouxe, daquela pessoa que é um drogado, por exemplo, mas a gente pode ter uma visão interna, de autoexclusão. Como, por exemplo, o irmão, que ele é super correto, só que ele tem um irmão que é levado. Então, ele era o mais velho, tinha toda a atenção dos pais, e tem o mais novo que é super levado. Ele tira as melhores notas, ele faz de tudo no colégio, mas os pais só dão atenção para o irmão, que é levado. Aquele irmão se auto-exclui. Então, a exclusão não necessariamente tem a ver com essa visão externa que você citou, mas ela pode ter uma visão interna, da forma que a pessoa interpreta aquela família. Então, eu queria deixar essa observação aqui. Voltando à questão das drogas, quando a gente fala em vício, primeiro existe ali uma questão da exclusão ou do pai ou da exclusão da mãe. Geralmente, não é sempre, mas geralmente tem uma exclusão do pai ou uma exclusão da mãe. Então, a pessoa sente falta e ela também se auto-exclui. Então, às vezes, aquela pessoa se sente excluída da família, né? Então, ela vai buscar afeto nos amigos, aí os amigos vão lá e oferecem o cigarrinho de maconha, da maconha vai para a cocaína, da cocaína vai para o crack, e assim começa ali uma história com vício. Então, existe uma autoexclusão, onde a pessoa se sente totalmente diferente, existe uma exclusão da família e existe uma sensação de abandono, que geralmente vem desde a infância. Então, a droga, ela muitas vezes ela começa para poder a pessoa se sentir pertencente àquele grupo e se preencher, né? Então, ela busca reconhecimento e ela troca muitas vezes o reconhecimento pelo afeto. Então, ela acha que ser reconhecida por aquele grupo, ela vai ter o afeto daquele grupo, mas no fundo não tem. E o que ela mais busca é o reconhecimento e o afeto dos pais, mas ela troca isso pelo grupo. E aí você tem a lei da cooperação entre o dar e o receber, e se assemelha muito ao exemplo que eu dei anterior, que é a expectativa de que os pais deveriam ser diferentes. E aí vem uma observação muito grande, que toda vez que a gente espera que os nossos pais sejam diferentes, essa conta nunca vai fechar. Porque raciocina comigo, os pais nos deram aquilo que a gente tem de melhor, que é a vida. Então, qualquer coisa que a gente cobre a eles, a gente nunca vai conseguir fechar a conta. Ah, papai, você me bateu, tá? Mas eu te dei a vida, pronto, ganhei. Ah, papai, mas olha só, você era alcoólatra, tá? Mas eu te dei a vida, cala a boca, ganhei. Olha só, papai, mas você me expulsou de casa, tá, papai? Tá, mas filho, eu te dei a vida. Então, assim, a conta nunca vai fechar. E enquanto a gente não reconhece a grandiosidade desse pai ou dessa mãe, a gente nunca para de cobrar. Porque o que a gente cobra são coisas extremamente corriqueiras e do dia a dia. E quando a gente fala da vida, a gente está falando do amor original. Então você não tem como fechar a conta.
Então, o dar e o receber, os pais já deram muito mais do que você pode receber, só o fato deles terem te gerado, independente se você foi criado por outra pessoa ou não. Porque no dar e no receber, não existe nada maior do que a própria vida, né? Então, os pais já deram tudo o que podiam dar, né? A gente fica cobrando e nunca vai conseguir fechar essa conta. E, por último, a questão da ordem. O que acontece ali no caso de um drogado, né? O drogado, ele tem também uma questão com a rebeldia. E a rebeldia, muitas vezes, é burlar essa ordem. Poxa, o meu pai não me entende. Então, o meu pai ele é obsoleto, ou ele é da geração passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer rebeldia, eu vou pichar o muro, eu vou usar droga. Porque, de uma forma ou de outra, isso é uma forma de chamar a atenção. E, no fundo, muitas vezes, o que aquele drogado mais queria, ou que aquela pessoa viciada mais queria, é que realmente o pai pudesse ser do jeito que ele gostaria que fosse, a mãe ser do jeito que gostaria que fosse. E, no fundo, muitas vezes, as decisões baseadas nas drogas e etc. são decisões ligadas a uma infância, onde muitas vezes aquela pessoa não foi acolhida e não se sentiu amada. Você falou aí em rebelde, né? E assim, o tema que eu queria aprofundar dentro da constelação hoje aqui, para os ouvintes, e apresentar também para os ouvintes, porque a gente sempre traz a constelação uma área diferente que se trata em alguns conceitos de Bert Helling que são muito interessantes. E aí você falou do rebelde. O rebelde se encaixa dentro do conceito da ovelha negra, segundo Bert Helling, porque, segundo Bert Helling, a ovelha negra, entre aspas, não é ruim, porque a ovelha negra ela viria, dentro desse contexto sistêmico, para quebrar um ciclo, para cortar, para desfazer algumas repetições, quebrar alguns ciclos viciosos e, de uma certa forma, trazer um novo pensamento a essa família ou a esse sistema e mudar um pouco, atualizar ou trazer uma libertação ou até mesmo uma cura dentro de questões daquela família. O rebelde tem a ver com isso? Então, vamos lá. A rebeldia, ela faz parte vamos dizer assim, faz parte da geração posterior frustrar a geração anterior. Isso é uma forma de evoluir. A gente tem a determinada geração, quando nasce um filho, ele nasce com uma outra tecnologia, com uma outra cabeça, com uma outra forma de pensar, e isso frustra a geração anterior. Então, isso é muito positivo, embora os conflitos vão acontecer demais. E o conflito não é negativo. O conflito ele serve para a gente evoluir. Então, quando a gente pensa assim, eu estou brigando com a minha família, eu estou brigando com o meu filho, a gente não deve levar isso só para um lado negativo. A gente deve olhar para isso como um ruído, um chiado, uma provocação para algo melhorar. Então, as gerações posteriores sempre vão ser diferentes das gerações anteriores. Isso parece muito óbvio, mas quando você vai para dentro de uma empresa e você começa a ter ali choques de gerações, você começa a perceber como que isso se constrói. Quando você vai para dentro de uma família que é mega tradicional, né, às vezes inserida em determinada cultura, e aquela pessoa às vezes tem uma opção sexual diferente, ou tem uma opção religiosa diferente, a gente começa a perceber que esses conflitos que eu falei que poderiam ser positivos, eles começam a se tornar negativos porque eles se tornam muito constantes. E aí vem a rebeldia. A rebeldia, eu diria que ela tem um lado, vamos dizer assim, de estímulo, mas ao mesmo tempo ela deve ter um limite. Porque a partir do momento que a gente quer ser rebelde só para ter a atenção dos pais, e a gente fica o tempo inteiro fazendo isso na nossa vida, e isso pode, por exemplo, implicar em parar de falar com o pai ou parar de falar com a mãe, a gente pode achar que a rebeldia está levando a gente à liberdade, mas é uma grande mentira.
esse tipo de rebeldia vai levar a gente a uma revolta. E, no fundo, a gente pode estar longe do nosso pai ou da nossa mãe, morando em outro país, ou às vezes eles até morreram, e a gente está extremamente preso a eles. Então, quando a gente fala de rebeldia, a visão do Bert Hellinger é aquela visão, vamos dizer assim, do iceberg que se desprendeu ali, né, daquela camada de gelo, mas quando esse iceberg ele vai para o fundo do oceano, ele bate no casco de um navio, ele perdeu o limite e a razão dele de existir. Então a ideia é que esse iceberg possa se dissolver na água. E qual é o caminho da rebeldia que eu poderia falar aqui, que é o caminho da liberdade, que é o caminho de uma nova vida? E aí eu vou dar exemplos aqui do dia a dia que aí fica mais fácil da gente entender. Imagine uma pessoa que está numa família, por exemplo, de engenheiros, onde todos eles fizeram concurso público, e essa pessoa vira e fala assim: olha, eu quero ser cineasta, eu sou artista e eu sou uma pessoa diferente, eu quero ser cineasta. Aqueles pais não aceitam, falam que não vão pagar a faculdade, que não apoiam, e aí a gente começa a entrar na percepção do que é a rebeldia. A rebeldia nociva, que é aquela que vai prejudicar a vida da pessoa e vai deixar a pessoa presa, é quando a pessoa simplesmente ela fala assim: então eu vou sair de casa e eu vou bancar a minha vida e eu nunca mais falo com vocês. Aquela pessoa pode se tornar cineasta, ela pode até querer ter sucesso, às vezes ela consegue um ganho financeiro, mas às vezes a vida afetiva dela começa a entrar num fracasso, às vezes aquela pessoa, quando fala do lado emocional, ela não tem paz, e é como se ela buscasse no trabalho todas as soluções para a vida dela. Esse tipo de rebeldia é como se a pessoa conquistasse e nunca conseguisse se preencher, porque existe ali uma total falta de pertencimento. Então, esse caminho não é o caminho da liberdade, é o caminho da prisão. Que por mais que a pessoa conquiste, ela está querendo conquistar na vida profissional para ser reconhecida. E por mais que ela fale que ela é o máximo na vida profissional, ela queria o reconhecimento dos pais. E por querer o reconhecimento dos pais e ter um orgulho absurdo dentro dela, ela não tem a humildade de voltar e falar: olha, eu conquistei isso tudo, mas eu trocaria isso tudo pelo seu cafuné, papai. Eu trocaria isso tudo pelo seu colinho, mamãe. Quando a pessoa não tem a humildade, ela vai continuar sendo rebelde e essa rebeldia não vai levar a lugar nenhum. Agora, o outro caminho da rebeldia seria nessa mesma decisão. Quando a pessoa olha para os pais e fala para os pais assim: querido papai, querido mamãe, eu sei que vocês fizeram um concurso e vocês são engenheiros, e eu respeito isso. Não quer dizer que a minha escolha seja melhor do que a escolha de vocês. Não quer dizer que por vocês terem escolhido uma profissão diferente da minha, eu devo colocar vocês como inferior e me colocar como superior. Não, vocês são diferentes das minhas ideias, dos meus valores e das minhas crenças. E não tem nada de errado em ser diferente. E eu assumo que eu sou diferente de vocês, papai e mamãe. E agora eu dou aqui o meu ato de rebeldia, que é caminhar em direção ao que precisa ser feito para poder eu assumir as consequências da minha escolha. Então, a partir de hoje, papai, a partir de hoje, mamãe, eu assumo a minha responsabilidade e eu assumo todas as consequências da minha escolha e eu faço isso com humildade. Porque se eu precisar voltar, eu vou voltar. Mas é a decisão que eu tomo hoje com a maturidade que eu tenho hoje. Talvez eu não tenha muita maturidade, mas com os recursos que eu tenho hoje é o que eu posso fazer. E eu não faço isso com revolta por você, nem papai, nem mamãe. Eu faço isso pela minha escolha em direção à minha liberdade. Esse tipo de rebeldia é uma rebeldia que liberta. Essa é a ovelha negra que o Bert Hellinger tanto fala. Não é a da rebeldia que não tem limite, é a da rebeldia que o iceberg se dilui dentro do mar. Então, você falou uma coisa interessante da questão dos pais permitirem que os filhos ou aquela ascendência permita que aquela descendência permitir que haja essa liberdade
de, de que ele viva e que busque o seu próprio caminho. Porque essa família, estamos falando de família, estamos falando aí de sistema, esse sistema ele vai ter um conceito de padrão, talvez, de equilíbrio econômico, de estabilidade financeira, e é natural que aquele pai queira visionar para o filho aquilo que é mais rentável ou aquilo que vai ser mais fácil, ou aquilo que talvez uma carreira de família, o pai é médico, já tem um consultório, então eu sou advogado, já tenho a minha cartela de clientes, então você vem para me substituir. E às vezes tem isso, de nós querermos que os nossos filhos nos substitua naquela carreira, ou naquele negócio de família, ou naquela tradição de família. E quando esse filho vem com essa intenção de fazer algo diferente, essa dificuldade dos pais de permitirem. Então, essa rebeldia que o Bert Helling fala e diz que ele é essa ovelha negra, na verdade, é para derrubar um conceito não de rebeldia desse filho, mas, no fundo, de uma resistência a aceitar o destino daquele filho pelos pais. Seria isso? Então, mas não tem nada de errado os pais resistirem, porque esse tipo de resistência é chamada de proteção. Então, todo grupo vai sempre proteger o filho diante das informações, do conhecimento e dos recursos que tem. Então, se aquele pai não entende nada do que é ser ator, e ele entende tudo o que é ser advogado, ele vai virar para o filho e vai falar: olha, a melhor forma de você estar protegido é dentro do recurso que eu tenho, que é ser advogado. Então, esse caminho em direção à liberdade, ele não deve ser uma cobrança feita com o pai ou feita com a mãe. Ele deve ser uma decisão individual que a pessoa possa tomar essa decisão em direção à liberdade e ela deve assumir as consequências. Porque o Bert Hellinger, ele traz uma frase que é muito interessante, né? Quando a gente, às vezes, olha para alguém que tem muito sucesso, né, ou tem um retorno financeiro muito bom, é muito comum que a gente fale assim, eu quero isso. Ou então a gente vê uma foto no Instagram, no Facebook, eu quero viajar para esse lugar. E aí o Bert Hellinger fala uma frase muito interessante, que é o seguinte, que a inveja é quando você tem admiração pelo que o outro fez, mas você não quer pagar o preço. E aí é o ponto. É muito mais fácil falar que os pais não se adaptaram e falar que eles foram responsáveis pelo nosso fracasso profissional do que pagar o preço de assumir uma consequência diferente do que aqueles pais gostariam para a gente. Então, esse aqui é o ponto. Quando a gente fala aí sobre o caminho do sucesso, o caminho do resultado, são muito poucas pessoas que conseguem caminhar em direção à liberdade, porque poucas pessoas conseguem pagar o preço, né? O preço de falar, essa é a decisão que eu tomo e é isso que eu vou fazer, e vou fazer até conseguir. Mas não é fazer isso simplesmente ignorando os pais. É fazer isso acreditando no melhor para você e acolhendo os pais. E esse movimento que é o movimento de liberdade. Não é um movimento de falar, eu vou contra vocês. Não. Graças a vocês eu vou, sabe? É isso que o Bert Hellinger fala da ovelha negra, né? A ovelha negra não é aquela que fala assim, eu vou fazer isso contra vocês, eu sou revoltado, então por isso que eu vou fazer isso contra vocês. Não, eu vou fazer isso por amor a vocês. Porque o que o Bert Hellinger vai falar é que a ovelha negra, ela consegue muitas vezes realizar o sonho de muitos ancestrais. Então a ovelha negra ela vem para quebrar talvez um ciclo, vamos supor, um ciclo numa família que tenha uma pobreza ou uma escassez repetitiva. E aí a ovelha negra é aquele que resiste a esses padrões
e aí ele começa a escrever uma história diferente, só que a história diferente que ele escreveu vai trazer para aquele sistema e para descendências futuras uma quebra disso. Então, a ovelha negra é aquele que oferece resistência aos teus antepassados, mas que ele vai trazer um ganho e vai trazer uma evolução dentro desse sistema. Porque é muito fácil quando nós vemos alguém com uma ousadia muito grande, porque toda pessoa que é ousada demais, visionária demais, dentro de um conceito, dentro de um sistema em que as pessoas já têm as suas crenças limitantes ou têm aquelas verdades dentro do seu conceito cultural como absolutas, e vem alguém com um discurso diferente, isso muitas vezes assusta, e os pais tentam proteger, achando que, dando vazão a essa liberdade, ou dando vazão a esse novo comportamento, que é um comportamento de resistência ou de mudança, aquele filho vai acabar se ferindo. E a gente vê, então, que essa rebeldia ela é de uma forma construtiva, muito positiva, dentro aí desse conceito. E aí, dentro, então, da constelação, já que o pai tem sempre razão, essa ovelha negra, né? Se esse pai oferece resistência, mas a ovelha negra, essa é a ovelha negra que vai trazer essa evolução, como é que fica esse conflito dentro do sistema? Uma coisa paga a outra? Como é que é isso, Hudson? Então, a gente tem que partir do princípio, né, que eu aprendi na Índia isso e para mim faz muito sentido. E o que eu vou falar aqui vai bater em algumas crenças religiosas e tá tudo bem se bater em crenças religiosas. Mas se isso não fizer sentido, não tem nem lógica fazer um trabalho terapêutico. Eu estava na Índia, na presença de um grande mestre da yoga, e perguntaram para ele assim: existe destino ou existe livre-arbítrio? Aí ele deu um exemplo. Ele falou o seguinte: a vida é um mix entre destino e livre-arbítrio. Se você sai de casa e está chovendo, isso pode ser um exemplo do que é o destino. Mas quando você está no meio da rua, você pode tomar a decisão de voltar e pegar uma capa de chuva ou pegar um guarda-chuva para não se molhar. E isso seria o livre-arbítrio. Quando a gente parte desse princípio, que é um mix entre destino e livre-arbítrio, a gente tem que entender, de um lado, a função de um sistema, que quando a gente vem na nossa família, a nossa família é um espelho para a gente evoluir. Então, não é aquilo que a minha mãe fala que me irrita, é o que tem dentro de mim que faz eu me irritar com o que a minha mãe fala. Não é o que o meu irmão falou que me irrita, é o que tem dentro de mim que eu preciso melhorar, que faz com que, quando o meu irmão fale, eu me irrite. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que tudo parte da autorresponsabilidade da decisão do indivíduo. O sistema vai sempre se autoproteger. Quando a gente pensa naquela visão sistêmica e a gente fala um pouco de cultura, quando a gente vê uma pessoa prosperando, é muito mais fácil, né, a sociedade pensar que a pessoa roubou ou se envolveu com algum tipo de coisa ilícita do que propriamente aquela pessoa prosperou. Por qual motivo isso acontece? Porque são raras as pessoas que prosperam. E as pessoas que prosperam, elas conseguem furar essa bolha. Só que quando a gente olha para um sistema, o próprio sistema se protege para a pessoa não prosperar. Porque se uma pessoa prospera, aquela pessoa é diferente daquele sistema. Então, quando você tem, por exemplo, uma família de irmãos, você tem 3 irmãos, um prospera mais do que o outro, esse que prosperou, ao invés dos outros baterem palma, geralmente esse que prosperou é o maior nível de críticas vai para ele. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Aquele irmão chega e fala assim: eu ganhei um dinheiro aqui, vou comprar uma casa para minha mãe. Os outros não podem ajudar a comprar a casa.
Aí, quando os outros vão visitar a mãe, ao invés deles agradecerem por aquela casa, eles vão colocar defeito naquela casa. Olha, a parede aqui está manchada, pô, ele não tem dinheiro, por que ele não pintou a parede? Ai, mas esse quarto é pequeno, né? Pô, se ele tem tanto dinheiro assim, por que ele não deu uma casa maior? A pessoa não deu um centavo, mas ela está reclamando. Então, isso é muito comum. Esse tipo de autoproteção, ele vem de uma mente coletiva, onde você tomar uma decisão, você vai escutar muito mais a voz do grupo do que a tua própria voz. Então, para poder você tomar a coragem de defender a tua ideia e ir até o final com essa ideia e realizar essa ideia, é necessário fé. E aí é que é o ponto. Fé está ligada à autoconfiança, fé está ligada a acreditar. E aí você conta nos dedos quem tem fé e quem acredita. É muito, é bem interessante, muito profundo e realmente a constelação ela tem conceitos simples, mas no geral, no aglomerado, fica um grande complexo, uma coisa complexa, porque na verdade o que no conceito comum ou no individual é o boom, é o lance, é o crescimento, é a determinação. Dentro daquele contexto, aquilo vai afetar e o sistema se manifesta com relação à sua individualidade. Agora, Diogo, deixa eu tirar uma dúvida para mim, tá? Já que a gente falou a respeito, por exemplo, de sistema e dessa coisa com relação a prosperar, dentro da constelação familiar, né, e dentro dos sistemas, por exemplo, é, é uma curiosidade minha, tá bom? Dentro desse conceito atual, por exemplo, do antirracismo, existem questões da raça que poderiam ser tratadas dentro da constelação ou não tem nada a ver essa coisa da raça ou de uma ancestralidade que sofreu, né, um abuso, sofreu um roubo, sofreu uma lesão moral? Como é que é isso? Então, o que é a visão sistêmica? É a visão de um grupo. E tudo isso tem a ver com a cultura que a gente está inserido, né? Por exemplo, muita gente fala que o Brasil é um país empreendedor. Não, o Brasil não é um país empreendedor. O brasileiro não desiste nunca. Isso não é verdade. O que você mais vê são as pessoas desistindo. E isso vem de um contexto histórico. A gente olha para o Brasil e fala assim, cara, ao mesmo tempo que tem muita esperança, tem uma consciência arcaica ali que não vai mudar. E por que não vai mudar? Por uma razão muito simples. Qual é a ancestralidade do brasileiro? O brasileiro vem do português, o brasileiro vem do índio e o brasileiro vem do negro. O que se fez com os portugueses? Dom Pedro II foi expulso do Brasil. O cara que colocou o Brasil à frente das grandes nações do mundo, o cara que trouxe ensino, educação para o Brasil, o cara que colocou o Brasil na ciência, ele foi expulso. Foi expulso numa revolução que não era contra ele, e no porto, quando ele estava saindo, viraram para ele e falaram assim, olha só, toma esse dinheiro aqui para você não ir pobre. Ele virou e falou assim, as pessoas sabem desse dinheiro? Não, as pessoas não sabem desse dinheiro, eu estou pegando aqui para dar para o senhor, mas esse dinheiro é da nação brasileira? Sim, eu jamais vou tirar dinheiro do meu país. Ele negou o dinheiro e foi, e morreu pobre. Então, olha o que a gente fez com os portugueses. O que a gente fez com os índios? O que está acontecendo com os índios cada dia mais? Você vai na Amazônia, né? Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo já foram na Amazônia. Aliás, é uma falta de respeito não ir à Amazônia como brasileiro, porque a Amazônia é muito mais visitada por estrangeiros do que por brasileiros. Mas você vai na Amazônia, você vai lá naquelas coisas que tem de turista, né?
você vê o índio lá fazendo a dança dele, daqui a pouco ele bota uma camisa do Flamengo, pega o celular, né? Que índio é esse que tá pegando o celular com a camisa do Flamengo? Né? O que aconteceu com a nossa cultura indígena? E aí vem para a tua pergunta, né? Que é o negro. Se eu chegar num auditório de 100 pessoas e perguntar assim, existe racismo no Brasil? Todo mundo vai levantar a mão e vai falar, existe racismo no Brasil. Agora, se eu fizer uma segunda pergunta, quem aqui nesse auditório é racista? Provavelmente ninguém vai levantar a mão. Então é algo encruado. Quando a gente monta a constelação familiar, né, muitas questões aparecem, né, e às vezes vêm de ancestralidade, sim. É lógico que aparecem questões de racismo, e é lógico que isso vem de geração em geração, cada vez mais repetindo padrões, cada vez mais desenvolvendo ali grupos, né? E esses grupos são como entranhas, como nós, que vão se propagando. Se você pensar na questão racista, né? Questão de raça, hoje a população carcerária é cerca de 90% dos negros, né? Hoje, quando você vê aí as pessoas mais ricas do Brasil, você quase não vê um negro. Quando você olha na televisão, você quase não vê um negro. E aí vem o ponto, né? O ponto é, será que nós estamos evoluindo? Será que nós estamos regredindo? Se a gente pensar que ainda falta muito, a gente está regredindo. Mas se a gente pensar que quando a gente olha para a televisão hoje, pelo menos a gente consegue ter algumas referências negras, a gente percebe que a gente está evoluindo e está rompendo padrões. Antigamente você só via numa publicidade aquelas modelos magras, né, de olhos verdes, né, lindas, esbeltas, e de repente esse padrão não é só a mulher magra, não é só a mulher alta, esse padrão não é só a mulher com cabelo liso, não é só a mulher com cabelo de determinada forma, né? Então, assim, existe um outro tipo de padrão que cada vez mais a gente reconhece e a gente para de fazer aquilo que é muito comum, que é o aspecto de quem é princesa e de quem não é princesa, né? Isso vem desde os nossos ancestrais e isso nos acompanha hoje, só que a gente trocou as princesas pelas pseudo-celebridades. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Eu digo que é rapidinho. Quem quer, todo mundo que eu convido, eu digo assim, ó, fica tranquilo que vai passar rapidinho, passa assim muito rápido. Vamos ter que marcar aí uma entrevista ponto 2 com o Diogo Hudson. Diogo, eu quero deixar aí esses minutos aí para você falar também do teu trabalho, falar da Escola de Heróis, falar aí dos seus cursos, porque eu sei que além de terapeuta, você também treina, né? Terapeutas dentro da constelação, conheço aí o seu trabalho, sei que é um trabalho muito rico, então fique aí à vontade, divulgue aí o seu trabalho, rede social, como é que te acha, como é que contrata o teu curso, enfim, fique à vontade. Então, falando da Escola de Heróis, a Escola de Heróis Treinamentos é a minha empresa, né? Lá eu formo terapeutas, mas eu também tenho curso de desenvolvimento pessoal. Então, quem quiser saber mais sobre constelação familiar, sobre desenvolvimento pessoal, sobre essa relação aí de pai, mãe, filho, relação de casal, relação profissional também, quem quiser se desenvolver, é só entrar no nosso site. O site é escola-de-heróis-treinamentos.com.br, escola-de-heróis-treinamentos.com.br. Entre lá que tem um workshop gratuito para você fazer. É um workshop gratuito, dá direito a um certificado, é só você entrar lá e se cadastrar no escola-de-heróis-treinamentos.com.br. Quero agradecer a oportunidade pela entrevista, foi um prazer. É isso aí, gente. Maravilha! Eu adorei. E eu tenho certeza que você também gostou. Eu sou uma apaixonada por constelação familiar. Eu gosto muito dessa técnica, dessa terapia. Você aí que toda semana está aí conosco, você que toda semana tem aprendido um pouquinho mais conosco, fica aí o nosso alerta para você, para que você cuide das suas emoções, observe, tantas coisas nós falamos aqui, junto com o Diogo Hudson, tantas coisas ele alertou aqui com relação ao sistema, a famílias.
Se você achou interessante, busque esse conhecimento, entre em contato lá com a Escola de Heróis, conheça lá o trabalho, né, da Escola de Heróis, busque o seu apoio, o seu desenvolvimento pessoal, busque o seu crescimento pessoal, busque o seu equilíbrio, busque o seu equilíbrio, entenda quem você é, respeite-se, compreenda, né, aí o teu sistema familiar, entenda o seu papel dentro dele, entenda o que está faltando, entenda também o quanto você é importante para a evolução da sua família. É muito legal quando nós crescemos, mas também olhamos à nossa volta e vemos que colaboramos como pessoa também para a nossa família. Gente, meu muito obrigada. A gravação desse programa vai estar disponível lá nas minhas redes sociais. Canal do YouTube da Doutora Rose Cabral, Instagram, Doutora Rose Cabral, e no Facebook a página do programa Livremente com Doutora Rose Cabral. Um beijo, até semana que vem, te encontro aqui, terça-feira, às 13 horas. Tchau, tchau.